Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, está escrito assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Vou ler mais uma vez a primeira parte. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Agora eu leio e você repete. Vamos lá. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Agora eu leio mais uma vez e você vai trazer para você, tá bom? Então, eu leio e você repete. Vamos lá. O Senhor mandará que a bênção esteja comigo nos meus celeiros e em tudo o que eu puser a minha mão. Você crê nisso? Creio que o Senhor vai falar conosco. Então, por gentileza, desocupe as suas mãos e vamos cumprir o Salmo 47, versículo 1. Aplaudir ao Senhor com as mãos. E vai aplaudindo também, vai glorificando a Ele com voz de triunfo. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Nos reunimos a Deus por tua causa, Pai, para te adorar, para te cultuar, para bendizer e engrandecer o teu santo e poderoso nome. A tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém vem aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, também com os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Deus meu, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Lhe aconselho sempre trazer papel e caneta, anote tudo, confira tudo. Se porventura não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e anote. Deus quer a palavra dele, não somente no papel, no meio digital. Deus quer a palavra dele em nosso coração. Amém? Muito bem. Neste capítulo 28 de Deuteronômio, nós encontramos aqui as bênçãos em consequência da obediência. Deus começa aqui através de Moisés, capítulo 28, deixando claro: se o povo ouvisse e obedecesse, as bênçãos viriam. E aí temos bênçãos aqui até o versículo 14. Mas o Senhor deixa claro também, do versículo 15 ao 63, se o povo não ouvisse e não obedecesse, viriam maldições. E no rol aqui de bênçãos encontramos aqui o versículo 8 que lemos. Deus deixa claro que mandará a bênção, e a bênção é muito mais do que algo que tocamos. Né? Tem gente que pensa que a bênção se limita a algo que se pega. A bênção é um lugar em que entramos. A bênção, né, é estar em Deus, com Deus. Estando nele, a bênção dele vem. Estando nele, fazendo a vontade dele, obedecendo, esta palavra se cumpre infalivelmente. Ele manda a bênção estar conosco em nossos celeiros, em tudo que pusermos as nossas mãos. Diga para quem está ao teu lado: Deus quer as tuas mãos abençoadas. Amém? No que depender dele, Ele quer as nossas mãos abençoadas, e nós temos que querer também, né? Tem um ditado até que diz que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Você sabe que o nosso corpo ele inteiro ele é funcional, né? Precisamos do corpo inteiro. Lhe faria falta um braço? Sim. Não? Sim. Uma perna? Sim. Pois é, o corpo inteiro ele é funcional, e uma das partes que mais utilizamos é as mãos. Utilizamos muito as mãos para tudo. E é justamente nesse sentido o texto que lemos: Deus ordenar a bênção em nossas mãos em tudo que tocarmos. Por quê? As mãos de Deus são poderosas. As mãos de Deus salvam, as mãos de Deus curam, as mãos de Deus levantam. Vejamos alguns exemplos, como lá em Isaías 59, a respeito das mãos do Senhor que salva. A mão de Deus é poderosa. Você pode declarar isso comigo? A mão do Senhor é poderosa. As mãos do Senhor salvam. Isaías 59, versículo 1 está escrito que a mão do Senhor não está encolhida.
que não possa salvar. Se não está encolhida, ela está, esticada, não é? Aberta. Deus quer salvar. Lá em Mateus capítulo 14, encontramos um momento em que o Senhor Jesus, após multiplicar pães, manda os discípulos entrarem no barco, atravessar o mar da Galileia, e lá, pela quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, veio o Senhor Jesus andando por sobre as águas. Aqueles 12 homens dentro daquele barco começam a gritar apavorados: fantasma, fantasma, fantasma. Dali a pouco eles ouvem uma voz: calma, sou eu. E o Pedro, que era mais afoito, já pergunta de lá, porque eles não estavam vendo, estavam uma neblina, no mar da Galileia, era 4 da manhã, 3 da manhã. E aí o Pedro pergunta: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E o Pedro começou a andar. Só que dali a pouco o Pedro sentiu o vento forte, começou a afundar e clamou por socorro, e o Senhor estendeu a mão para salvá-lo. Diga para quem está do lado de Deus que vai estender a mão para salvar. Só que Jesus disse para o Pedro, você pode ler o versículo 31 lá de Mateus 14, e Jesus logo estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Note que o versículo anterior diz que ele sentiu o vento forte. Está em um perigo, que é viver por sentimento. Não podemos viver por sentimentos, porque o coração é enganoso. Diz Jeremias 17, temos que viver pela fé. Temos que viver pelo que a palavra diz. O coração trai, o coração engana, mas a palavra de Deus não, ela é a verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As mãos do Senhor curam. Encontramos, várias vezes o Senhor Jesus tocando e curando gente. Por exemplo, Marcos capítulo 1, ele sai da sinagoga, vai para a casa do Pedro, está lá a sogra do Pedro, tomada de uma febre terrível, a mulher está acamada, não tem força para nada, mas o Senhor tomou ela pela mão e a levantou, e a febre deixou. Diga para quem está do lado: a mão do Senhor te cura, viu? A mão do Senhor te levanta, a mão do Senhor te levanta. Aqui ainda em Marcos 1 encontramos logo após o leproso indo ao Senhor, prostrando-se diante dele, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor estendeu a mão, tocou nele, movido de compaixão, e disse: eu quero, seja curado, seja limpo. E na hora o homem foi curado. As mãos do Senhor operam maravilhas. Ainda em Marcos, no capítulo 5, o Jairo, um pai desesperado, tem uma única filha de 12 anos de idade, que está à beira da morte. A Bíblia não diz que doença é essa, mas a moça, a criança, 12 anos, está à beira da morte. O Jairo, angustiado, desesperado, vai até o Senhor e diz: Jesus, vá à minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. E Jesus vai. E Jesus vai. Quando está indo, a multidão o aperta, e dali a pouco ele para de andar e pergunta: quem me tocou? E aí o Pedro, que é sempre o mais afoito, está de brincadeira, todo mundo te tocou, todo mundo te apertando, tocando, quem te tocou? Todo mundo tocou. E aí Jesus: opa, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E uma mulher que estava ali no meio, envergonhada, meio receosa, se aproxima, não tendo como se esconder, e diz: fui eu, Senhor. Há 12 anos eu padeço de fluxo de sangue, mas eu creio que se eu somente tocasse no Senhor, eu seria curado. E foi curado. Dali a pouco, Jairo recebe a pior notícia da vida dele: não importune mais o mestre, tua filha está morta, morreu. Não é difícil imaginar que o Jairo cai de joelhos aos prantos, mas dali a pouco ele ouve uma palavra do Senhor: Jairo, não tenha dúvida, creia somente. Imagine o Senhor levantando ele pela mão e dizendo: vamos embora, rapaz, você me chamou para ir na tua casa, eu vou na tua casa. Jesus foi. Quando chegou lá, o velório estava armado. Quando chegou lá, ele tinha gente chorando. Quando chegou lá, o velório já estava acontecendo. Ele foi no quarto da menina, a menina estava morta. Ele tocou as mãos dela, e a menina que estava morta ressuscitou. Diga comigo que as mãos do Senhor operam maravilhas. Uma viúva que tinha um único filho estava chorando porque ia sepultar o único filho. O Senhor chegou, tocou no esquife e disse: para aí. E disse para o menino: menino, levanta. E o rapaz que estava morto ressuscitou. Quem está entendendo, diga agora, Deus. Diga que as mãos do Senhor são poderosas. Diga para quem está do lado dele que as suas mãos abençoadas. Mas para isso nós temos que ouvir e obedecer a voz do Senhor. Temos que ouvir e praticar, porque a promessa de Deus, as bênçãos virão e nos alcançarão.
Leia comigo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim, você sabe que a Bíblia inteira fala muita coisa a respeito das mãos, né? Efésios 28, versículo 4 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Você sabe que tem gente que usa as mãos para fazer o que é mal, né? Tem gente por aí que usa as mãos para assaltar os outros, a mão armada, com arma, com canivete, não é? Tem gente por aí que usa, não é, as mãos para furtar o que é alheio, seja o celular, seja a carteira, seja carro. Tem gente por aí que usa as mãos para pular o muro da casa dos outros, para levar os bens alheios. Tem gente que usa as mãos para vender e comercializar drogas, maconha, cocaína, tantas outras coisas. Tem gente que usa as mãos para aquilo que é mal, Só que o texto deixa claro: aquele que furtava, nossa conversa está no passado, furtava, hoje não deve furtar mais. Se converteu de verdade, não vai furtar mais não. Quem compreende, irmão, não tem como dizer que crê em Jesus e continuar na velha vida, então não crê. É a gente que diz, por exemplo, turma aí, sei lá, turma de artista, disso, daquilo outro, eu creio em Jesus, não é meu trabalho. Se crê em Jesus e o trabalho não condiz, tem que mudar de ramo. Como é que pode um traficante chegar e dizer: eu creio em Jesus, mas eu vou continuar traficando? Não se converteu não. A prostituta chega e diz: eu creio em Jesus, mas eu vou continuar prostituindo. Não creio em Jesus coisa nenhuma. Tem que ter mudança de vida, tem que ter transformação. O ladrão, o furtador: eu creio em Jesus, mas eu vou continuar furtando, é meu meio de serviço, é meu meio de sobrevivência. Então não converteu, irmão. Porque aquele que furtava, não furte, mas quem está em Cristo, diga comigo, nova criatura é. As coisas velhas têm que passar, tudo tem que ser novo. Então, se fazia algo que não é agradável aos olhos do Senhor, que não é lícito, deixa o passado no passado. Paulo no passado, ele matava gente, irmão. Paulo no passado, leia, ele apedrejava, ele açoitava, ele mandava prender, ele mandava matar. Isso no passado. Diego, ele se converteu. Mudança de vida. Note então, aquele que furtava, não foi, mas trabalhe fazendo o que é bom, para que essas mãos que antes eram egoístas para furtar e acumular para si, agora trabalhem licitamente, honestamente, para que tenham que repartir com o necessitado, para que as mãos outrora egoístas se tornem mãos generosas, para dar, para abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meu irmão, Deus quer as tuas mãos abençoadas para você ter para dar, porque o Senhor já lhe dizendo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tem gente, inclusive, que as mãos são tomadas de feitiçaria. Leia comigo lá o livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, versículo 12. Miqueias é Antigo Testamento, tá? Miqueias 5, versículo 12. Nós encontramos aqui uma promessa: e tirarei, Miqueias capítulo 5, versículo 12, e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoreiros. Tem gente que usa as mãos para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, vai além daquilo que é ilícito, criminoso, mas tem gente que as mãos é para adoração a ídolos. Tem gente que as mãos é para fazer pactos, trabalhos, macumbas. Tem gente que as mãos é para fazer feitiço, magia, encantamento. Tem gente que as mãos estão amarradas, enfeitiçadas. Tem gente, amados, que naquilo que toca, nada avança, acontece, prospera, mas quebra, mas regride, volta, recua, não vai para frente. É promessa de Deus tirar as feitiçarias das mãos. Diga comigo: é promessa do Senhor abençoar, é promessa do Senhor ajudar. Isaías 41, 13, ele diz isso, que o Senhor teu Deus se toma pela mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Ele que nos ajuda, é Ele o nosso ajudador. E ainda que a situação seja contrária, diversa, quando cremos nele, obedecemos a Ele, praticamos a vontade dele, Ele prospera, que Ele está nas nossas mãos, Ele abençoa. Vejamos um exemplo disso, Gênesis 39, vejamos um exemplo disso. Gênesis 39, uma história muito conhecida, não é? Abre aí comigo, é fácil localizar, é o primeiro livro. Gênesis 39,
Eu vou ler o versículo de número 2. Note, a vida de alguém que entrou nesse lugar de bênção. Note a vida de alguém que crê e obedece a Deus e vive a sua palavra e pratica o que Deus ensina, mesmo em situação adversa. O texto nos relata, eu vou ler a partir do versículo 2, que diz assim: o Senhor estava com José. Note que o José está onde? Nesse momento aqui, vê comigo, no Egito. E você sabe quais condições ele foi para o Egito, né? Você sabe que ele não foi para o Egito por vontade própria. Ele não foi para o Egito porque ele quis. Ele não foi para o Egito passear. Ele foi para o Egito fazer uma viagem de turismo para ver as pirâmides. Ele não foi para o Egito turistar. Ele foi para o Egito por quê? Ele foi vendido. Ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido por quem? Pelos irmãos. O José aqui, nesse momento aqui, lembra isso aqui, ele tem 17 anos de idade. Ele poderia ser um rapaz traumatizado, depressivo. Ele foi rejeitado, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi tratado como um cachorro, como um bicho, como um animal, vendido por 20 moedas. Mas não vemos em nenhum momento na vida de José, em circunstância alguma, não vemos José murmurando, não vemos José reclamando, não vemos José praguejando. Só pergunto para quem está ao teu lado: você é igual a José, não é? Você não reclama quando as coisas vão ruim, não, né? Você não reclama quando as coisas saem do seu jeito, não, né? Nada, pastor, eu sou igual a Zé, pastor. Opa, comigo é glória a Deus, aleluia. Que assim seja, né? Porque tem uma turma aí que é bem difícil, né? Tem uma turma aí, se a coisa vai muito bem, cadê Deus? O senhor está vendo o que eu estou passando? Por que não faz assim, assado? Tem que ensinar a Deus. Como se Deus precisasse de alguém para alguma coisa, né? O José não reclama em momento nenhum. Note o texto diz que o Senhor estava com ele. Meu irmão, Deus está com você mesmo quando você não vê. Deus está com você mesmo quando a situação aparentemente seja adversa, difícil, insolúvel. Aos olhos humanos você não tem o que fazer. Ele é um rapaz de 17 anos que está escravo. Não tem o que ele fazer. Não dá para ele fugir. Não dá para ele voltar para a família. Mas continuando. O Senhor estava com ele, versículo 2. E foi varão próspero. Note que a prosperidade na ótica de Deus é diferente da ótica humana, né? Que tem muita gente que acha que prosperidade se limita a dinheiro. Isso é perigoso. Mas continuando, foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, Potifar. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, Potifar, que o Senhor, que Deus estava com ele, com José, e que tudo que ele fazia, Deus prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de quem? Diga para quem está ao teu lado: mão abençoada do José. E diga para quem está ao lado: a tua mão vai ser desse jeito também, vai ser abençoada. Tudo que você tocar vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar. Se você for como José, se você não for um murmurador, se você não for um reclamador, mas você for alguém que crê e confia no Senhor. Você conhece a história, né? O texto aqui, até aqui, deixa claro que tudo prosperou, o patrimônio cresceu, aumentou, mas dali a pouco a mulher do Potifar, ó. Você já viu aquele personagem que passava antigamente na televisão, Zeca Pimenteira? E os olhos, a mulher do Potifar botou os olhos do Zé. O Zé era bonitão, rapaz, formoso, arrumado, botou os olhos, né? A pombageira entrou naquela mulher, se endemoniou-se e queria o Zé de todo jeito, né? O Zé era fiel a Deus, o Zé era temente a Deus. Ela tira todo mundo de casa, todos os céus, para ficar só ela e o José. Agarra ele, era na cara de pau, não era uma olhadinha, não, era na cara de pau, deixa comigo, era na cara de pau, deixa comigo. Chegou a hora que ela agarrou o José, o que o José fez? Fugiu por quê? Será que ele tem hormônio na veia, não, irmão? Digo sempre para os jovens, né, quando começam a namorar: vocês vão namorar, a hora aqui, já chamo logo, já digo logo, ó, hormônio se converte não, hein? Vigia na terra, tem sangue aí? Tem hormônio aí também. Né? Vigia, o hormônio se converte não, tome cuidado, né? Se quer a bênção de Deus, faz as coisas conforme a palavra de Deus. O hormônio se converte. José está na flor da idade, hormônio ali a 1000 por hora, mas o hormônio não domina ele não. Ele compreende: eu não posso pecar contra Deus e nem contra o marido. O que ele faz? Foge, vai parar na cadeia, acusado de um crime que não cometeu. Lá na cadeia ele poderia ter virado líder de bando.
Se fosse hoje, chefão do PCC, ele não murmura, ele não reclama. A palavra diz aqui no final do capítulo 39 que Deus era com ele. O irmão, o carcereiro confiou tudo na mão do Zé, e tudo que o José fazia prosperava, mesmo na cadeia. Deus era com ele. Diga para quem está pela Deus é com você, viu? A situação pode estar difícil, a coisa pode estar preta, a luta pode estar grande, o coração pode estar apertado, mas declara comigo: Deus é contigo, creia, confia nele, persevera. Amados, uma das coisas, presta atenção, uma das coisas que me chama muita atenção na vida de José, se você ler aqui a Bíblia, a partir do capítulo 12, você vai perceber várias vezes Deus falando com Abraão. Deus falou várias vezes com Abraão. Deus falou com Isaac. Deus falou com Jacó. Deus apareceu para Jacó, como apareceu para Abraão, teve encontro com Jacó, tocou a coxa do Jacó, para ele nunca esquecer na vida. Não vemos em nenhum momento Deus falando com José. Em nenhum. Você não vai ler isso na Bíblia. Você vai ler que Deus estava com ele. Você não lê Deus falando com ele diretamente. Aquilo que ele tem aqui dentro, a bagagem que ele tem, ele recebeu do bisavô, ele recebeu do avô, ele recebeu do pai. Aqui dentro tem uma fé inabalável. Aqui dentro tem uma convicção: Deus é comigo. A despeito das circunstâncias, das lutas, Deus é comigo. Deus estava com ele. Aqui dentro tinha convicção, ele não se corrompia. Ele não se corrompeu pelas propostas da mulher do Potifar. Ele não se corrompeu lá na cadeia, pelos demais presos. Ele permanece fiel a Deus. Ele permanece fiel. Deus esqueceu dele? Deus abandonou ele? Deus largou ele na cadeia? O copeiro esqueceu dele, mas Deus não esqueceu não. Deus colocou o Egito inteiro na mão dele para ele cuidar, e o Egito prosperou na mão do José. Querido, as coisas vão acontecer se você crer e confiar nele. Deus será contigo em nome de Jesus. Creia, tudo tem tempo. José, então, tudo que fazia crescia, né? O trabalho era abençoado. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4, que a mão do que trabalha, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aliás, vai comigo lá no Salmo 128, eu quero ler com você os versículos 1 e 2. Abra lá comigo, só abrir a Bíblia no meio, infalivelmente você vai encontrar o livro dos Salmos. Salmo 128, versículos 1 e 2, é o Salmo da família. Esse Salmo diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar com Deus é ouvir, é crer e obedecer. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá somente até. Note que esse homem que anda na presença de Deus, esse homem que crê no Senhor, ele é bem-aventurado. Ele vai comer do trabalho das suas mãos. Mas os versículos seguintes começam a falar da esposa, começam a falar dos filhos. Vai deixar claro: assim abençoado o homem que teme ao Senhor. Compreenda que este aqui, cujo trabalho das mãos é abençoado e é feliz, esse trabalho das mãos não é somente egoísta para si. Este aqui trabalha pensando na família. Este aqui trabalha pensando no outro. Eu não sei se você conhece, mas essa semana eu fui fazer uma visita na terça-feira, no feriado, e o irmão, esse irmão trabalha numa empresa que são 8.000 funcionários, bastante gente, né? 8.000 funcionários na empresa é muita gente. E aí ele estava contando, né, da importância de se manter fiel a Deus em meio a um monte de gente que é como a mulher lá do Potifar lá. A gente gosta de bebida, a gente gosta de errado. E aí ele contando, né, alguns casos, e ele dizendo: pastor, Deus nos usa para falar com fulano, com ciclano, no sentido de: rapaz, vai para sua casa, vai cuidar da sua família. Ele estava contando casos de alguns homens lá que chega dia de pagamento, final de semana, pega o dinheiro e vai, encher o caneco de cachaça. Convida a mulherada da empresa para sair, para isso, para aquilo, pega o dinheiro e vai levar para casa para cuidar da casa, da família, fazer compra, pagar conta, sei lá. Gasta o dinheiro todo na farra. Que coisa, não? Será que isso acontece por aí? Ou se acontece? É os montes. Agora note que este aqui, que o texto nos diz, o Salmo nos diz, ele come o trabalho das suas mãos, mas não é só ele que come, é a família que come. Ele tem generosidade para dar. Ele tem generosidade, aquilo que está em suas mãos é abençoado, é multiplicado. A história nos conta, a mitologia grega, aliás, a respeito de um rei chamado Midas. Não sei se você já ouviu falar essa história. O rei Midas é aquele rei que tudo que ele tocava virava
ouro. E quem conhece a história superficialmente pode pensar, mas que bênção, tudo que toca vira ouro. Só que na realidade, amados, não é só uma bênção, mas também uma maldição. Sabe por quê? Porque o rei Midas tocava nas coisas, virava ouro, mas era para servir os outros, porque ele não conseguia sequer comer sozinho. Pegava um gato vira ouro. Pega a maçã vira ouro. Dá para comer ouro. Com ouro você compra as coisas, mas não dá para comer ouro. Imagina, ele pega um copo com água, o copo e a água viram ouro. Dá para beber ouro? Claro que não. Claro que não. E ele precisava de alguém, então, para colocar comida na sua boca, para colocar água na sua boca, não é? O que adianta ter as mãos que tocam as coisas e viram ouro, se as próprias mãos não podem, né, trazer comida, água para saciar a sede? Diga para quem está ao teu lado: Deus vai abençoar as tuas mãos, para as tuas mãos serem generosas, para através de você a bênção de Deus chegar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, como no caso do José, a tua família será abençoada, a tua casa será abençoada, o teu trabalho será abençoado. Olha comigo em Lucas 6, eu quero ler um outro exemplo agora, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo de número 6. Deus não quer a sua mão mirrada, atrofiada. Deus quer a sua mão abençoada. Lucas 6, versículo 6 nos diz assim: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Jesus, né? Tem lá de entrar na sinagoga, todo sábado, ensinar. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. O texto não diz se essa mão é mirrada, atrofiada, em decorrência de uma doença, de uma má formação congênita, de um acidente, caiu alguma coisa, um peso em cima, caiu água quente, óleo quente. A Bíblia não diz, né? Só diz que a mão direita. Você sabe que a maioria esmagadora das pessoas são destras, né? Tem algumas que são canhotas, mas a maioria é destra. Então, com uma mão atrofiada, as coisas ficam mais difíceis, né? Fica mais difícil, por exemplo, para se alimentar, fica mais difícil para se vestir, né? No tempo bíblico, a maioria esmagadora das atividades, dos trabalhos, eram trabalhos braçais. Se uma mão fica mirrada, é difícil trabalhar só com a mão esquerda. Eu acredito que você sabe que nos nossos dias tem muita gente por aí deficiente, gente sem uma mão, faz tudo com a outra. Gente sem os dois braços, faz comida com os pés, escreve com os pés, dirige carro com os pés. Você sabia disso? Tem carro adaptado, não vamos ir lá no Centro Paralímpico, você vê o tanto deficiente. Às vezes tem gente que tem as duas mãos, os dois pés, mas espiritualmente está atrofiado. E tem gente, irmão, que não tem um membro, não tem um braço, não tem uma perna, não tem dois braços, não tem duas pernas, mas está lá rindo, contente, fazendo esporte. Coisa linda, né? Mas voltando aqui, o homem então tinha a mão mirrada. Mas compreenda que o camarada, ele está na sinagoga. Jesus está na sinagoga, ele está lá. Note que ele não dá desculpa. Vivemos em tempos, minha gente, que tem muita gente que fisicamente não tem membro nenhum atrofiado. O que está atrofiado é a alma. Uma depressão que estaria mamando. Conheço gente que mora aqui do lado da igreja, passando por um processo de depressão terrível, né? A pessoa pede oração quando pode vir à igreja, mas às vezes tem gente que mora do lado da igreja, não deixa de ir no mercado, não deixa de ir no sacolão, não deixa de vir no culto. Esse aqui não. Tem uma irmã que mora aqui próximo, aqui do lado. E aí, vem de vez em quando. Esses dias eu estava ali na porta. Oi, irmã fulana. Ô, pastor Paz, estão vindo sacolão. Uma sacola de fruta, de legume. No outro dia, oi, irmã Paz, tudo bem? Ô, pastor, tudo bom? Estou indo ali na padaria. Na padaria não tem depressão de seguro, não. No sacolão. Mas na igreja, que é caminho. Diga para quem está ao teu lado, você não tem nada atrofiado aí não, né? Porque se tiver, Deus quer tirar esse negócio hoje, Deus quer curar esse negócio hoje, Deus quer você na presença dele, na casa dele, adorando a ele, servindo a ele, glorificando a ele. Esse camarada então aqui, ele está na sinagoga, ele está na igreja. Ele está ouvindo Jesus pregar. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas note que na igreja, que no caso a sinagoga, está Jesus ensinando, está Jesus pregando, e nenhum dos evangelhos, nem o Mateus, nem o Marcos, nem o Lucas, que registra esse fato, registra o que Jesus falava. O que ele ensinou? Em outras oportunidades, como por exemplo Lucas capítulo 4, Jesus leu o livro do profeta Isaías.
a porção que está no capítulo 61, ele leu e disse, não é? O Espírito do Senhor está sobre mim, e ungiu para ser evangelho, por alzifeiro, diretor cativo, fechou o livro. Está relatado o que ele leu, o que ele ensinou. Nesse momento aqui não. Ele ensinava o quê? Não sei, não está relatado. Mas além de Jesus, além desse homem com a mão mirrada, tinha uma outra turma lá. Olha o versículo 7. Quem estava lá também? Lucas 6, versículo 7. E os escribas e fariseus atentavam nele, em Jesus, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Você acredita que tinha gente na igreja querendo acusar Jesus? Você sabe que o nome Satanás significa acusador, não é? Os camaradas estão na igreja querendo achar um pretexto para acusar. Eu não, fazendo papel de filho do diabo. Tome cuidado, não se preste a isso não. Não caia nesse erro não. Não caia nessa cilada não. De ser filho do diabo, prestar serviço a Satanás. Porque quem gosta de acusar a vida alheia é o diabo, irmão. Perfeito é Jesus. Jesus nunca erra, nunca falhou, nunca jamais pecou. Mas chamaram ele de endemoniado, chamaram ele de gadareno, chamaram ele de beberrão, e ele nunca pecou. Esses aqui, são acusadores. Tome cuidado com isso. Não vê a vida alheia não. Não vê a vida não. Não apoie sua fé na vida dos outros não, porque o único que não erra é Deus. O único que é infalível é Deus. Mas esses aqui, o pretexto do coração, eles eram hipócritas, é acusar os outros. Você já leu João capítulo 8 e vários outros textos. Nós vemos essa turma aqui, esses escribas, esses fariseus, eram hipócritas. Lá no texto João 8, Jesus está no templo, ele está escrevendo com o dedo no chão. Leva uma mulher supostamente pregada de adultério, joga uma mulher lá, não é? Seminua praticamente, ela foi pregada de adultério, joga ela no chão e dizem: mestre, a lei manda apedrejar. O que você manda fazer? Você diz o quê? Porque na cabeça deles, se Jesus diz apedreja, já ia tacar na cara dele, na frente de todo mundo. Olha aí, quem é que diz aí que ama? Olha aí, prega amor, mas não vive amor. Está mandando matar. Se Jesus diz que não apedreja, é um rebelde. Moisés ordenou para fazer isso, ele não cumpre a lei. Na cabeça deles, eles vão pegar Jesus, não tinha para onde escapar. Só que eles tinham uma aparência, eram hipócritas. Se eles quisessem cumprir a lei, primeiro, cadê o camarada? Porque a lei era clara, tem que ser os dois, não pode ser só um. Era o adúltero e a adúltera. Cadê o camarada? Ficou na cama, fugiu, se escafedeu. Por que você está a mulher? Eles não estão preocupados com cumprir a lei. Eles não estão preocupados com a mulher. Ela está lá seminua, envergonhada, humilhada, maltratada. Eles querem pegar Jesus, o intuito deles é pegar Jesus. Mas a resposta vem e todos ficam mudos. E a resposta é: quem tiver sem pecado, seja o que atire a primeira. A consciência pesou, né? Quem não peca? A palavra garante: se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Não podemos apontar ninguém, não podemos acusar ninguém. Não se aponta o dedo para alguém, aponta o dedo para mim. Só quem tem mão, tem alguém que tem mão aí? Você não tem, aponta o pé, não tem problema não. Estou acostumado a ver deficiente todo dia, não ligo mais para isso não. Estou acostumado a ver deficiente, gente sem braço, gente sem perna, não ligo mais não. Gente metade da cabeça, não tem mais problema com isso não. Tem dedo? Tem mão direita? Aponta a direita, tem mão direita aí? Levanta aí. Então sendo assim, quando você aponta um dedo para alguém, olha o tanto de dedo apontando para você. Perigoso, não? Já leu Hebreus 12? Estamos cercados por uma grande nuvem. Testemunho, não aponta para ninguém, não dê esse nome para você. Esses aqui estavam olhando para Jesus, apontando Jesus, querendo acusar Jesus. Não caia na besteira de achar, porque eu não nasci ontem, eu acho que você também não é? Que todo mundo está perto de você, ama você. Não é todo mundo não. Tome cuidado, não é? Nem todo mundo está na igreja é crente de verdade. Pastor, Paulo diz aos romanos que todo aquele que está em Israel é israelita de verdade. Tome cuidado. Diga para quem está do lado: não seja você o que cai nesse erro não, tá? Não seja você o acusador, não seja você o apontador. Mas o texto diz no versículo 8: ele, Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos. Diga para quem está do lado: ele conhece seus pensamentos, viu? Ele conhece o profundo do teu coração. Teu marido pode não saber, tua mulher pode não saber, mas ele sabe. O Senhor sabe. Mas o texto diz mais: ele disse ao homem que tinha a mão mirrada. O texto dá a entender que a sinagoga está cheia,
o homem que está lá no fundo, sentado, e o Senhor vai dizer para ele: levanta-te e fica em pé no meio. Falou para ele. Se mandou levantar, ele não estava em pé, né, gente? Se mandou levantar, ele deve estar sentado. Compreenda que a ordem é simples, que a palavra é simples. Compreenda você que Deus não vai pedir de você nada que você não possa fazer. Nada, jamais. Jamais Deus vai pedir alguma coisa para você. Porque o único que faz o impossível é Deus. Nós só fazemos o possível. Deus espera de nós que creiamos em uma fé demonstrada com atitudes. Quais? Vir ao culto, congregar. Porque a palavra deixa claro para não abandonar a congregação. A palavra deixa claro que nós devemos orar. É dever, é obrigação. É impossível orar? Claro que não. É ordem do Senhor meditar na palavra dia e noite. E tem gente que mesmo assim, com coisas básicas, não congrega, vem quando pode, vem quando quer. Não ora quando dá, quando quer. Não medita na palavra, mas encontramos orientações que vão além disso. Encontramos orientações para se santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Encontramos ordem para perdoar, porque se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Logo é uma questão de inteligência. Se eu não perdoo, eu sou perdoado. Não é? Estava falando há pouco sobre os acusadores. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e passou uma situação difícil, um casal difícil, risco de morte, um AVC, parada cardíaca é grave, não? Está para morrer, não dá? Pois é, mas clamou a Deus, aí Deus ouviu, Deus respondeu, Deus curou, e a pessoa fez com Deus o voto: se o Senhor curar, eu não saio da tua presença, eu vou estar na tua casa, eu vou estar te buscando, te adorando. Mas não passou um mês, aí ficou em casa. Mas Deus é tão bom que Ele é misericordioso. Você já viu aquele ditado que diz assim: quem avisa, amigo é. Aí essa pessoa me contando que essa noite teve um sonho. Sonhou em o inferno. Sonhou a igreja, o povo sendo arrebatado e ela ficando. Irmão, não tem segunda chance não, você sabe disso, né? Só tem uma. Ou vai ou fica, acabou. Ou entra ou não entra. Não tem segunda chance não. Opa, vou bater na porta. Lembra Mateus 25? Ele vai abrir? Coisa nenhuma. Ou entra ou fica lá de fora. É só uma chance. E aí, a própria pessoa concluindo, porque tem gente que não precisa entender as coisas. Ainda bem que ele entendeu, fiquei feliz que ele entendeu. E exclamou dizendo: falei para meu marido, ou a gente busca a Deus ou vamos morrer e vamos para o inferno. E eu dentro de mim, glória a Deus, até que enfim entendeu. Vamos ver se vai fazer agora, né? Vamos ver se vai fazer. Porque Deus não perde nada impossível para nós, amados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele requer de nós coração. Ele requer de nós, espera de nós que jejuemos, espera de nós que nos santifiquemos, espera de nós que pratiquemos a palavra, que perdoemos, sejamos fiéis. Deus não vai pedir nada para você que seja impossível. O que Jesus falou para o homem? Levanta, levanta. E o que diz aí o versículo 8? E levantando-se ele ficou. Então, às vezes Deus se pede coisa tão simples, você não faz. Às vezes Deus diz: dá um abraço no fulano, você não abraça. Ora pelo fulano, você não ora. Olha que coisa. Se Deus te falar algo simples e você não faz, Deus não vai mais falar, até você se voltar para Ele, até você entender que precisa ouvir e obedecer. Porque com Deus provamos que ouvimos quando obedecemos. Teoria sem prática é hipocrisia. Jesus falou: se levanta, e o homem se levantou. Lembra o texto que lemos no início? Se ouvir e obedecer, as bênçãos virão e alcançarão. Jesus então, olhando aquela turma toda que estava lá de olhos em cima dele, pergunta para eles: vou perguntar uma coisa para vocês, no sábado eles fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar a vida? E ninguém responde nada. Não tem o que falar, não tem o que responder, todos estão emudecidos. E aí Jesus, versículo 10: e olhando para todos ao redor, disse ao homem: qual homem? O da mão mirrada, o da mão atrofiada. Disse a ele: estende a mão. Ele retrucou, ele murmurou, ele falou: Senhor, espera aí um pouquinho que minha mão é mirrada, o negócio está feio, eu tenho vergonha. Talvez ele tivesse com a mão para trás. Ele fez isso? Diga comigo: ele obedeceu.
Leia junto comigo. Vamos lá, todos juntos, versículo 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Diga para quem está do lado: se você ouvir e obedecer, as bênçãos virão e chegarão e te alcançarão, e você vai glorificar o nome do Senhor. Note um detalhe: em que momento esse homem pediu para ser curado? Em que momento? Em que momento esse homem disse: eu vim para ser curado? O senhor pode me curar? Ele não disse isso. Ele tem a mão mirrada, ele não era mudo. A Bíblia diz que ele era mudo. Nós encontramos um Jairo que disse: Senhor, vá à minha casa e põe as mãos sobre a minha filha. Encontramos um leproso que se prostrou e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Encontramos um Bartimeu que grita, brava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, leva ele na presença de Jesus. O que você quer que eu faça? Eu quero ver, então veja. Esse homem pediu. Diga comigo, ele só obedeceu. Ele fez o que Jesus falou. Você pode declarar comigo: obediência gera bênção. Compreenda que Deus quer a tua vida abençoada, as suas mãos abençoadas. Deu para entender? A palavra de Deus deixa claro que a mão do Senhor é poderosa. A mão desse homem que estava atrofiada era a direita, e biblicamente falando é a mão da honra, não é? Estevão vê os céus abertos, o Senhor Jesus à direita do Pai. O próprio Senhor Jesus diz: quando vier, separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas vão ficar de que lado? Direita. A mão da honra, a mão da bênção. Aumento de dias, diz Salomão em Provérbios 3, há na sua mão direita. Querido, querida, o salmista deixa claro assim: que bem direi enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Paulo fala a Timóteo: eu quero que os homens vá em teu lugar levantando mãos santas para adorar o Senhor, sem briga, sem contenda, sem discórdia. Para terminar, 1 de Pedro 5, versículo 6, encontramos aqui uma ordem: humilhai-vos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... Mas nós temos que ser fiéis à palavra. A palavra diz: humilhai-vos. Tem gente que confunde as coisas. Ah, estão me humilhando. Não, é você se humilhar. Se você está sendo humilhado é outra coisa, não é? O texto diz: humilhai-vos. É você se humilhar. Senhor, depende de ti, eu preciso de ti, não é? Quando dobramos os joelhos, é a reverência, reconhecendo que nós somos pequenos, e Ele é grande, Ele é todo poderoso, não é? Mas é como diz o louvor, quando entrar na presença de Deus, é dobrar não só o joelho, mas o coração também, é se humilhar diante dele, reconhecer que Ele é grande, eu sou pequeno, Ele é forte, eu sou fraco, Ele é poderoso, eu não tenho poder nenhum. Reconhecer que eu preciso dele, eu dependo dele. Sem ele eu nada sou, nem nada posso, nem nada faço. A saída vem dele, a solução vem dele. E ele não deve nada a ninguém. Ele é fiel, ele honra quem ele honra, ele abençoa quem ele obedece. E a bênção vem, chega e alcança. E a bênção se alastra para quem está à volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se nos humilharmos, ele nos exalta. E a promessa dele: ele ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puser as tuas mãos. Se você quer essa palavra se cumprir na tua vida, se coloque de pé então. Agora vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos humilhar na presença dele. Deus resiste ao soberbo, amados. Deus resiste ao altivo. Deus resiste ao soberbo, mas Deus se agrada do humilde, do que se humilha, do que reconhece sua pequenez, do que reconhece a grandeza do Senhor. Querido, querida, compreenda: Deus quer a nossa vida abençoada, a nossa mão abençoada. Agora nós temos que querer. Agora, o querer não é só uma questão de autoafirmação, falar eu quero. Não, vai muito mais além. Temos que ouvir e obedecer. Provamos que cremos com atitudes. Fé sem obra não adianta nada. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Se humilhe na presença do Senhor. Reconheça a sua pequenez diante da grandeza dele. Reconheça a sua dependência dele. Sem ele nada somos, nem nada podemos. Mas, além de orar, eu vou também ungir as suas duas mãos, para que a bênção do Senhor esteja
contigo nos teus celeiros, onde você puser as tuas mãos. E vou ungir as suas mãos. Depois, quando chegar na sua casa, você vai ungir a sua casa, vai impor as mãos e abençoar a sua casa. Quando você for trabalhar, não sei se alguém vai trabalhar ainda hoje ou amanhã, você impõe as mãos lá no seu trabalho. Quando chegar em casa, né, pega a mão do teu marido, da tua mulher, do teu filho e abençoa. Pastor, não vale nada. Abençoa, irmão. Virou acusador, é? Virou filho do diabo, é? Pastor, mas não presta mesmo. E daí? E daí? Você é juiz da vida dos outros agora? Deus não te chamou para amaldiçoar, Ele te chamou para abençoar. Não é? É promessa dele tirar as feitiçarias, é promessa dele abençoar. E eu pergunto, você quer receber essa missão? Sai do seu lugar, vem todos aqui à frente, estende as mãos assim para frente. Eu vou ungir as suas mãos, amém? Nós vamos orar. Eu vou ungir. A palavra de Deus diz que a unção despedaça todo jugo. Se houver algum mal contra a tua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. A palavra de Deus também diz que os apóstolos ungiam os enfermos e eles eram curados. Aliás, está escrito, Tiago declarou: se está alguém enfermo, chame os presbíteros para orar, ungir a oração da fé, sarará o doente. Eu vou ungir as suas mãos, mas eu vou orar também, para Deus te curar, para Deus te abençoar, para Deus operar na sua vida. Agora, antes de orar, preste atenção, tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, faça isso agora, porque todas as bênçãos que você precisa decorrem da presença dele. A bênção não se limita a uma coisa que pegamos, que tocamos, é um lugar que entramos. E em Cristo é nova vida, é novidade de vida. Se você não recebeu, receba hoje. Todos já receberam? Se alguém afastado e quer se reconciliar, todos já estão na presença dele? Então, amém. Estenda assim suas mãos para frente e ore comigo só a primeira parte, dizendo assim: meu Deus, eu ouvi e entendi a tua palavra. E eu quero, meu Deus, essa bênção se cumprindo na minha vida. Eu quero, meu Deus, que o Senhor ordene a bênção sobre a minha vida e sobre tudo o que eu tocar as minhas mãos. Eu reconheço que sem ti eu nada sou, eu nada posso. Eu preciso e dependo do Senhor para tudo. Por isso, meu Deus, limpa o meu coração, me lava com o sangue de Jesus, me purifica e me santifica, porque eu quero ouvir e obedecer a tua palavra e praticar a tua vontade. E eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho certeza que ouvindo e obedecendo, as bênçãos virão e me alcançarão em nome de Jesus. E as suas bênçãos virão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.